Recentemente me mudei para Iowa para fugir das coisas. Consegui um emprego sem futuro, mas que paga bem. Não é tão ruim. Definitivamente não vou ficar aqui para sempre. Mas a paz e o sossego têm me feito bem. Há muitas terras agrícolas por aqui, o que certamente não surpreende nenhum de vocês. O ambiente rural definitivamente não é algo com o qual estou acostumado, vindo da cidade e tudo mais. Mas estou me adaptando lentamente a ele. Há cerca de 6 meses, encontrei uma casa modesta com aluguel muito barato, onde morei por alguns meses. Embora a casa em si fosse pequena, a propriedade era realmente muito grande. Eu tinha muito terreno no quintal, mais do que eu sabia o que fazer com ele. Não tenho certeza se era uma fazenda ou se estava abandonada. Mas havia um enorme milharal que ficava bem ao lado da minha casa. O campo terminava em uma pequena cerca de madeira que ficava a poucos metros da estrutura física. Você podia praticamente tocar o exterior da casa e a cerca ao mesmo tempo. Era assim de perto. Como você provavelmente pode imaginar, eu não tinha vizinhos, apesar do que possa imaginar. Acho que achei o isolamento muito tranquilo. Às vezes, à noite, eu me pegava olhando para aquele campo pela janela, refletindo sobre a minha vida, enquanto os talos ondulavam suavemente ao vento. Provavelmente teria ficado naquela casa por um período mais longo, se não fosse pelo que estou prestes a contar. Era uma noite ventosa de outubro. Uma daquelas noites frias que fazem você querer sentar no conforto de um quarto quente e olhar pela janela o vento soprando as coisas ao redor. Na verdade, gosto de estar ao ar livre quando o tempo está assim. Eu sei que sou um pouco estranho nesse aspecto. Tem algo em enfiar as mãos nos bolsos do meu casaco quando está frio que me faz sentir bem. Eu estava fumando um cigarro no deck dos fundos da casa, examinando o quintal mais uma vez antes de voltar para dentro. Estava quase terminando quando ouvi um grito. Não era o tipo de grito animal distante que às vezes se ouve no campo. Não, isso era diferente. Era agudo e inconfundivelmente humano. Parecia que poderia ter sido uma criança, talvez um jovem garoto. O som ecoou do milharal logo além da casa. Sem pensar, corri para dentro, peguei meu rifle de caça e voltei. Não tenho certeza do que deu em mim, mas não havia como ignorar uma criança potencialmente em perigo. Enquanto eu corria em direção ao milharal, o grito veio novamente, mais alto desta vez. Parei no meio do caminho, examinando a escuridão, mas não consegui ver ninguém. Chamei o garoto, pedindo para ele gritar novamente, para que eu pudesse encontrá-lo. Silêncio. A adrenalina estava fervendo dentro de mim naquele momento. Pulei a cerca, peguei uma fileira aleatória de milho e corri ao lado dela, usando a lanterna vagabunda do meu telefone para ver. Continuei gritando, mas aquele garoto nunca respondeu. Eventualmente, percebi que estava perdido. Liguei para a polícia e expliquei o que tinha ouvido antes de voltar para casa, esperando que eles chegassem. Quando os policiais chegaram, insisti em ajudá-los a vasculhar o campo. Eles me deixaram participar da busca, pelo que fiquei grato. Procuramos por pelo menos meia hora, chamando por aquele garoto o tempo todo. Ele nunca respondeu. Não havia nada lá fora. Nenhuma pegada, nenhum sinal de movimento. Nenhum vestígio de que alguém tivesse estado naquele campo. Eventualmente, desistimos. Os policiais me disseram para ligar novamente se eu ouvisse alguma coisa, e foram embora. Eu estava frustrado, mas o que eu poderia fazer? Parte de mim se perguntava se tudo tinha sido uma brincadeira, o que até fazia sentido. Tenho certeza de que as crianças daqui lutam para ocupar o tempo. Isso só me deixava doente, pensar que alguém pregaria uma peça desse tipo. Por mais que eu tentasse me convencer de que tinha sido uma brincadeira, eu não conseguia relaxar depois disso. Mal sabia eu que a situação estava prestes a ir de 1 para 10. Enquanto eu estava lá em cima, me preparando para dormir, algo do lado de fora da janela chamou minha atenção. Era a última coisa que alguém gostaria de ver do lado de fora da janela do quarto. Um brilho laranja fraco. Corri para a janela e senti meu estômago embrulhar. À distância, havia pequenas chamas subindo do milharal, tremeluzindo descontroladamente no escuro. Lembro-me de gritar, "Santo!" repetidamente. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. O fogo não era enorme, mas eu sabia que se espalharia rápido com o vento forte lá fora. Desci as escadas correndo enquanto ligava para o 911, praticamente gritando ao telefone. Peguei a mangueira na lateral da casa, liguei-a,
Pulei a cerca e corri para o campo. Rezei para que fosse longa o suficiente para chegar ao fogo. Eu estava encharcado quando cheguei, mas não me importei. Sabia que o corpo de bombeiros levaria uma eternidade para chegar lá. Eu era a única esperança. Pulverizei as chamas o melhor que pude, fazendo tudo o que estava ao meu alcance para contê-las. Tive uma sorte inacreditável por elas não terem se espalhado mais rápido. Consegui apagá-las completamente em apenas alguns minutos. Inclinei-me para recuperar o fôlego, tentando entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Enquanto eu estava ali, encharcado de suor e água, percebi um movimento pelo canto do olho. Virei-me e quase morri na hora. Havia alguém na janela do andar de cima da minha casa. Eles estavam no meu quarto. Sem pensar, deixei cair a mangueira, que ainda jorrava água, e corri em direção à casa. Abri a porta e invadi a cozinha, apenas para congelar no lugar. O cômodo inteiro estava destruído. A geladeira e os armários estavam todos abertos, e vários dos meus pratos estavam quebrados no chão. Era uma loucura, e eu não sabia o que pensar. Mal tive tempo de processar o caos quando ouvi a porta da frente bater. Me virei e corri até lá, mas quando cheguei, quem quer que estivesse lá dentro já havia ido embora. Corri para fora novamente, mas não havia ninguém à vista. Não tive energia para persegui-los. Na verdade, achei que ia desmaiar de tão caótica que tinha sido a sequência de eventos. Poucos minutos depois, a polícia e os bombeiros finalmente apareceram. Contei o que tinha acontecido, e desta vez, eles levaram a situação muito mais a sério. Tentativa de incêndio criminoso é um crime grave, e eles trataram como tal. Mais policiais e até alguns cães foram trazidos para uma busca mais completa, mas mais uma vez, não encontraram nada. Claramente, quem quer que fosse teve tempo de escapar a pé. Por semanas, não consegui dormir. Cada rangido, cada farfalhar da noite me deixava nervoso. Dormia com meu rifle de caça no chão ao meu lado todas as noites até conseguir me mudar. Fiquei pensando no que tinha acontecido. Não fazia sentido. Mas o que mais me incomoda até hoje é aquele primeiro grito. Me dá um nó no estômago pensar que talvez realmente houvesse uma criança em perigo, a menos de 100 metros de mim.